Aproveitar até o momento que a gente está falando de saúde, Moacir, é, mandar aí um abraço aí para os pais, né, de, de criança autista. Eu acabei me Nossa, isso aí, envolvendo com isso. isso aí também é um problema que o nosso prefeito ridicularizou, humilhou as mães de autista lá. Ele teve um auê aí de projetos na Câmara sobre autismo, e aí ele vendo os projetos, ganhou vulto, ele chamou as mães lá, algumas mães, para fazer uma reunião e ridicularizou, né? Não deixou nem elas conversarem, e aí ficou por aquilo mesmo. E eu não tenho parente autista, mas eu tenho assim um conhecimento de quem é que tem parente, principalmente aquela mãe ou pai, Eu que é também. muito difícil. Né? Lógico que o autismo ele tem um grau, né? Ele tem graus. Tem o grau mais fraco, mais forte. Mas que quem tem um filho com autismo passa perrengue, Muito. muito perrengue. E que é aí que precisa o poder público dar uma atenção melhor para essas pessoas. Verdade? É. Precisa despender de certos benefícios, certas urgências, né? Como é que fala? Alguma coisa para beneficiar e ajudar melhor, para que essas pessoas tenham um atendimento adequado, não é? Precisa Mas que porque o não poder tem. público também vira as costas. Nossa cidade não tem estrutura nenhuma para atender esses pais. Não tem. Inclusive, estão montando uma associação. Sim. Estão montando uma associação, é um grupo aí de mães, né? É. Eu até participo desse grupo, mas é muito sofrimento. É ônibus para as Não crianças. tem. Essas crianças precisam que muitas vezes os pais acompanhem também em Sim. ônibus e van, e não pode ser feito isso. Se eu não estou falando besteira, na escola tem que ter um professor e tem um nome lá, técnico que eu não lembro, mas tem que ter lá um acompanhante para cada duas crianças, tá junto ali para ela ter uma atenção, porque é difícil Num de primeiro lidar. momento de imediato, se você for fazer tudo isso, o poder público ele não vai conseguir, ele não vai ter uma estrutura financeira, física, humana para atender todos de uma vez só. Mas vamos começar, né? Vamos Mas sentar tem que junto começar. com os pais que têm filhos autistas. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos ver o que é possível fazer dentro dos limites, dentro do orçamento, Sim. que não se tem. Né? Você sabe por que, que a gente. Se você olhar, por exemplo, para um deficiente, seja de qualquer natureza, você olha para ele e você acha que aquilo ali é normal, que o ser humano olha para ele assim. Por quê? Porque nós aqui somos perfeitos, né? E não Temos tem todos. ninguém dentro da família que tem esse Mas tipo de assim, mesmo problema. assim, nós temos todos os membros, nós não temos dificuldade com nada, nós andamos, enxergamos, ouvimos, nós não temos. Então, a gente vai fazer as coisas de acordo com as nossas necessidades, não é? Aí você olha para o deficiente e fala, é assim mesmo. E não é. Eles que têm que ter os maiores benefícios, porque eles têm dificuldades, eles precisam de uma maior atenção. Eles que têm que ter a maior atenção voltada. Sim. Sim. O autismo precisa de inclusão, né? E é Inclusão. possível. É possível. Eu vejo porque, assim, eu comecei a acompanhar, comecei a aprender um pouco, sei muito pouco ainda, né? E eu vejo que tem autistas que trabalham Muitos. no União ali mesmo, eu já vi vários lá trabalhando. Então, por quê? Teve inclusão, né? E precisa o quê no início lá para criança autista? Precisa de terapia, né? Inclusive o autista, quando ele interage com os demais, quando ele aprende a interagir, inclusive dentro de uma empresa, ele se torna o melhor funcionário. Porque o pensamento dele está ligado àquilo que ele está fazendo, ele não tem outras abrangências. E ele é muito Eles são inteligente. muito inteligentes. Então, ele é inteligente porque o mundo dele não é abrangente a outras coisas, né? A bagunça, essas coisas. Então, ele Ele tem foca um naquilo. foco, né? Por isso que ele fica inteligente.
E aí, dentro de uma empresa, aquele que interage, que se torna como você falou, e faz a inclusão, ele se torna um ótimo funcionário, né? Assíduo, cumpre. Só que isso demanda o quê? Tempo, e demanda vontade política, demanda interação. Vontade. Inclusive vai ter uma festa do Dia das Crianças, né? Para criança autista. Eu só preciso confirmar aqui o local. Até convido vocês para dar um pulo lá, conhecer. Sim, muito importante. Até então, a respeito disso aí, não era bom, igual ter um grupo de mães que estão tentando buscar uma solução para melhoria. Sim. Até o Moacir está indo lá, eu acredito, e tentando achar porque, que nem eu falei, eu vou falar do meu entendimento sobre o motoboy. Nada melhor falar quem tem um entendimento sobre a situação, que é o autista, as mães. Tá lá, o que é bom para que eu possa estar colaborando ou ajudando a senhora como mãe e ajudando o seu filho. Ela está dando meio que uma opinião, um grupo formado de pessoas para tentar achar uma solução. Mas qualquer segmento que você for se pronunciar, você for falar, ou você for ajudar, você precisa buscar a informação de quem vive aquele problema ou aquele ambiente. Não adianta você querer ter da sua cabeça uma teoria de longe e querer implantar um projeto que você não tem o conhecimento específico ali de dentro. Vai ter que ser um trabalho de todo mundo junto, né? Que seria um médico, as mães, tudo. O próprio candidato a deputado. Mas tudo a política, o político, ele precisa conversar com a sociedade, ele precisa conversar com as pessoas. Qualquer segmento. O motoboy, o que o prefeito, o que o político pode fazer para os motoboys? Vamos lá, traga a categoria, vamos conversar. O que está acontecendo, o que a gente pode ajudar para melhorar, para evitar acidente. A gente pode fornecer um curso, vamos fazer um projeto, vamos criar umas regras. Não pode? Pode. Autista? Vamos lá, vamos chamar as mães. Vamos escutar mais do que falar, né? Importante. E aí, cria-se uma comissão, vereadores, prefeito, mães, médicos, todo mundo aqui na mesa. Vamos conversar. O que pode ser feito para melhorar a vida dessa mãe e dessa criança? Mas precisa conversar com a sociedade, né? A dificuldade é muito grande, sabe? Porque essa mãe ou esse pai eles falam lá, né? Pai solo, às vezes o pai tá ali e não tem a mãe mais para cuidar. Eu já vi, tô falando porque eu vi um caso desse. O pai tem que largar tudo. Ele não consegue trabalhar, porque ele tem que tomar conta, porque você não tem alguém que vai tomar conta do teu filho autista. Não, até porque não tem como. Não. Tem como, então, o filho autista às vezes nem fica com estranho. É muito difícil, e aí começa a passar necessidade, e passam muito. Mesma coisa as mães estão ali o tempo todo ali junto com os filhos, cuidando, não conseguem trabalhar, acabam se virando com o que pode, né? Às vezes fazendo algum trabalho em casa, alguma coisa assim para ajudar, mas a dificuldade é grande. Eu estou acompanhando e estou vendo muito isso, né? É um pedacinho... Tem que fazer um trabalho dentro de casa, elas muitas vezes, para poder... Isso tem que ter toda a atenção do poder público voltada para esse tipo de coisa. Né? É uma pessoa que, dependendo do grau, tem que ser aposentada. Né? Eu até acho que isso acontece, não acontece? Acontece, é difícil, é bastante difícil de conseguir o benefício. Tem que conseguir, mas tem que manter. Porque é possível. É um ser que está ali, que dependendo do grau, ele não tem condições de exercer uma atividade. Mas ele é um ser vivo. Ele precisa comer, e ele precisa ter alguém ali constantemente olhando para ele, né? Cuidando. E o cuidador, que é o parente, ou quem que seja, não consegue trabalhar fora, precisa também ter o auxílio. E fora isso, os pais precisam ter um acompanhamento ali de psicólogo e tudo mais.
Porque é toda uma estrutura que o poder público tem que fornecer. É o que eu estou falando. Essa pessoa, ela se torna... ela se torna... Como é que fala? Ela tem que ser melhor atendida com relação aos demais. Ela tem que ter uma prioridade, ela tem que ter uma maior atenção, uma maior estrutura. Não é? É. E é Com isso que certeza. precisa. Com certeza precisa, né? Mas o poder público, ele vai direcionar o mesmo tratamento para você e para ele. E não é assim. Para nós que somos aqui quase que perfeitos, que não temos problemas, o tratamento é um. Agora, para o autista, o tratamento tem que ser diferenciado, tem que ser todo... Prioridade. Além de prioridade, tem que ser uma estrutura Tem que ser voltada diferente. para ele. Tem que ser um tratamento diferente, igual o Moacir Sim. falou.